Bom dia, pessoal. Nós vamos apresentar sobre o fotodiodo e o fototransistor. Pode passar, Larissa. Os componentes da equipe são Emily Victoria, no caso eu, Isabel Acácio, Felipe de Almeida, José Mateus e Maria Laís. Pode passar. Com relação ao fotodiodo, nós vamos explicar alguns tópicos como breve introdução, simbologia, esquemática, aplicações, funcionamento desse componente, vídeo de montagem de circuito, cálculo desse componente e informações complementares sobre o fotodiodo. Gente, infelizmente, tanto no fotodiodo como no fototransistor, não conseguimos encontrar a história dos componentes. Então, por isso, não vamos abordar sobre esse tópico. E, bom, ao lado de cada tópico estão os nomes dos responsáveis que irão apresentar. Pode passar. Com relação ao fotodiodo, ele é um sensor de luz, sendo mais efetivo na faixa do infravermelho, e foi criado em 1950. Mas já existiam sensores químicos de luz em 1870, usando silício. O fotodiodo, ele é um tipo de diodo de junção PN, cujo é construído de forma especial, de modo a possibilitar a utilização da luz, da energia luminosa, como fator determinante no controle da corrente elétrica. Quando a junção é inversamente polarizada, na ausência de luz incidente na mesma, a corrente é praticamente nula. E o número de portadores dessa junção, e com ele a corrente elétrica, vão aumentando conforme o aumento da intensidade luminosa num cristal. Pode passar. A simbologia do fotodiodo, como podemos observar na imagem, ela é muito semelhante à simbologia do LED. O que diferencia apenas é o sentido das setas que indicam o fluxo da luz, onde no fotodiodo as setas estão apontando para baixo, como se estivessem entrando. Já no LED, as duas setinhas são apontadas para cima, como se estivessem saindo. Portanto, galera, é preciso ter muito cuidado na hora de analisar um circuito, por exemplo, para que não acabe se confundindo com tamanho semelhança. Pode passar. Em relação à esquemática do fotodiodo, nós trouxemos esse circuito onde podemos observar o símbolo do fotodiodo aqui à esquerda, em paralelo com o resistor, e também em paralelo está a fonte de voltagem. E como o fotodiodo funciona no circuito? O fotodiodo é um sensor de luz. Como a Emily já falou, o símbolo é bem parecido com o do diodo, tendo a mesma representação de anodo e cátodo, e o que muda é o sentido das setas que vai indicar o fluxo de luz. O fotodiodo é basicamente o processo inverso do diodo LED. Em um diodo, uma junção PN pode emitir luz sobre a ação de uma corrente elétrica. Isso permite a construção do LED. Já no processo inverso, que é o fotodiodo, isso também é possível, só que a luz pode gerar uma corrente elétrica em uma junção PN. O fotodiodo pode funcionar de dois modos, modo fotovoltaico e modo fotocondutor. No modo fotovoltaico, o fotodiodo funciona como uma fotocélula, gerando uma pequena tensão nos seus terminais. Como gera tensão, ele não precisa ser polarizado. Neste caso, quando a luz incide nele, ele gera uma pequena diferença de potencial que pode alimentar o circuito do sensor de luz. Já no modo fotocondutor, o diodo deve ser ligado inversamente polarizado e funciona como uma chave. Quando a luz incide, a corrente reversa cresce e o diodo funciona como uma chave fechada. Pode passar. Em relação às aplicações de fotodiodo, os fotodiodos eles respondem muito rápido às variações de luz. Então, com eles são possíveis respostas a centenas de megahertz. E essas respostas, elas possibilitam que várias aplicações sejam usadas para esse componente. Os fotodiodos são encontrados principalmente em contadores e em circuitos de comutação, mas eles também são utilizados em sistemas de comunicação óptica e em sistemas de alarme contra roubo. Nos sistemas de alarme contra roubo, enquanto a radiação estiver exposta, o alarme não. Desculpe. O alarme. Calma, professor, eu tô nervosa. Nos sistemas de alarme, até que a exposição à radiação não seja interrompida, a corrente flui. Mas, quando a energia não cai no dispositivo, o alarme vai ser acionado. E os fotodiodos também são encontrados em fotoacopladores, circuitos digitais, codificadores e controles remotos.
Em relação ao seu funcionamento, basicamente funciona no fato de que os fotodiodos que se chocam com a junção produzem pares de eletrolacuna. Esses pares cedem energia e facilitam a corrente elétrica. O feixe de luz incidente na junção tem efeito semelhante ao da corrente de base de um transistor convencional. Essa luz, quando ela incide exatamente na junção, a resposta no fotodiodo é maior. E essa resposta vai diminuindo à medida que se afasta de cada lado da junção. Agora tem um vídeo. A senhora quer que a gente apresente ele no final ou agora? Vocês que sabem. Eu vou apresentar o vídeo agora para ficar de acordo com o slide. Ok. Esse vídeo é basicamente mostrando o funcionamento de um fotodiodo. Agora eu vou apresentar os cálculos, né, que é a fórmula. Então, a fórmula encontrada foi a foto corrente em função da potência radiante, que é IP igual S vezes φ. Aí, IP é a foto corrente em miliamperes ou microamperes. A unidade de medida é mA. S é a fotossensibilidade espectral em miliamperes por lumen. Aí a unidade de medida é mA por Lm. E φ é a potência radiante do fluxo luminoso em lumens. A unidade de medida é Lm. Pode passar. Nas informações complementares, a gente vai falar sobre as suas vantagens e desvantagens do fotodiodo. A sua vantagem, ele mostra a resposta rápida quando exposto à luz, oferece alta velocidade operacional e uma resposta linear, fora que também é um dispositivo de baixo custo. Já na desvantagem, ele é um dispositivo que depende da temperatura, mostra uma baixa qualidade de temperatura e quando baixa a iluminação é fornecida a amplificação necessária. Pode passar. Aqui temos as referências bibliográficas, da onde a gente tirou todo o assunto. E é isso, pode passar. Agora vamos apresentar sobre o fototransistor. Pode passar. Assim como no fotodiodo, também temos alguns tópicos, como breve introdução, simbologia, esquemática, aplicações, funcionamento desse componente, vídeo de montagem de circuito, cálculos, e é isso. Ao lado também dos tópicos estão os nomes de cada responsável que irá apresentar. Pode passar. Bom, o fototransistor, ele não é muito diferente do fotodiodo, não. Ele tem até algumas similaridades. Ele se baseia no fenômeno da fotocondutividade e, ao mesmo tempo, gera um ganho por se tratar de um transistor bipolar. Ele é um transistor bipolar encapado em uma capa transparente, que permite com que a luz possa atingir a base coletora da junção. O fototransistor, ele até funciona, como eu já havia dito, de uma maneira similar ao fotodiodo, só que apresentando uma sensitividade muito maior à luz, pois os elétrons gerados pelos fótons na junção base-coletora são aplicados na base do transistor, e então sua corrente é amplificada pela operação do transistor.
Além disso, o mesmo também apresenta um tempo de resposta maior do que o fotodiodo. Pode passar. O fototransistor ele é um semicondutor onde a base é sensível à luz. Com a presença da luz na base, a corrente flui do coletor para o emissor. E quando entra uma luz infravermelha entre o coletor e o emissor, ele vai funcionar como sendo uma chave fechada. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a esquemática do fototransistor. Bom, na imagem do slide a gente utilizou algumas medidas relacionadas a ele. Também colocamos alguns esquemas e uma imagem ilustrativa. Felizmente a gente não colocou, né, alguma imagem, que a gente não encontrou alguma imagem que relacione, né, que o fototransistor, ele é um fotodiodo com mais um transistor. Então é bem interessante. Falando agora das características, né, visuais, a gente tem que o terminal maior do fototransistor, ele é o emissor, né, e geralmente ele fica ao lado que não tem o chafro. O chafro é uma partezinha que fica cortada logo abaixo da cápsula que cobre, né, que é chamada apóxise. E, geralmente, né, os modelos de fototransistores são NPNs, né, portanto, o terminal E, ele é ligado no negativo, e o terminal C, ele é ligado ao positivo. Bom, um exemplo, né, de fototransistores NPN é o TIL78, né, o TIL78, que ele é um fototransistor NPN, e ele é sensível à luz vermelha, né, infravermelha, de tamanho 5 milímetros. Né, ele mede largura 5 milímetros. Então, falando agora um pouco sobre o tamanho dele, o tamanho vai variar de acordo com o modelo, mas, por exemplo, desse modelo que eu falei agora, do TIL78, a gente tem 5 milímetros de largura e de comprimento, né, de espessura, a gente tem 1.130 milímetros, né, de espessura, que é basicamente isso. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações do fototransistor. O fototransistor também possui diversas aplicações, mas eles são mais encontrados em aplicações on-off. Ou seja, quando o fato dele ser não linear não é um problema. Ele é usado em aplicações em inspeção industrial, processamento e controle, chaveamento de circuitos lógicos de qualquer natureza envolvendo sensibilidade luminosa. A aplicação mais usual dele é a de um interruptor. Quando não há luz incidindo no fototransistor, não haverá uma corrente no emissor e a tensão dele será zero. E quando há incidência de luz, terá a corrente no emissor e provocará uma tensão igual a ele. No seu funcionamento, o fototransistor funciona de uma maneira similar ao fotodiodo, só que apresentando a sensibilidade muito maior à luz, pois os elétrons gerados pelos fótons na junção da base coletora são aplicados na base do transistor, e sua corrente é então amplificada pela operação do transistor. Quando houver luz visível ou infravermelha no fototransistor, a corrente passará por ele, apagando o LED. Quando não houver luz, o fototransistor será uma chave aberta, e toda a corrente passará pelo LED, que irá acender. Agora eu vou apresentar um vídeo sobre o funcionamento. Hello, today I will show you how to build this simple circuit. It's an automatic on and off light switch. This is the diagram of the circuit. It is based on a phototransistor and a MOSFET transistor. The phototransistor works the same as a normal transistor, but the base is exposed to the light. When the light shines on the base, the transistor permits the pass of current from collector to emitter. On the other hand, the MOSFET permits the pass of current when we apply a voltage to the gate. When there is no light shining on the phototransistor, there is a voltage
that flows to the gate through the resistor, and the current can flow through the lamp, and the lamp is on. Now, if we apply light to the phototransistor, then the current can flow from collector to emitter, and the gate of the MOSFET will be grounded, will be at 0 volts, and then no current will flow through the lamp, and the lamp goes off. Here's the circuit on breadboard. This is the phototransistor, only has 2 pins, collector and emitter, because the base is here exposed to the light. Let's see the circuit working. It is connected to the power supply, but the lamp is off because the light is shining on the phototransistor. But if we block the lights, then the lamp goes on. Of course, you can connect other type of load other than a lamp with this circuit. You can use a relay here and use the relay to drive any kind of equipment that you may want. Thanks for your visit. I hope you liked the video. Professora, desculpe estar em inglês, mas acho que dá para entender porque ele faz alguns gestos com a caneta e depois explica. Bom, em relação aos cálculos, né, o fototransistor ele opera como um fotodiodo, né, como já a galera já disse. A única diferença é que a fotocorrente é amplificada pelo próprio componente, né, então nós temos essa diferença, e dentro das fórmulas, né, a gente tem algumas fórmulas a mais em relação ao fotodiodo, visto que a gente pode encontrar várias informações de acordo com a luminosidade e etc. A primeira fórmula é uma fórmula básica, né, que é a corrente de coletor, em que IC vai ser igual a o beta, né, mais 1, que é o ganho, vezes ICBO. O ICBO vai ser a corrente entre a base e o coletor com o emissor fechado, em amperes. Então, pode passar. Bom, a segunda fórmula é a fórmula da sensibilidade ao fluxo luminoso. Bom, essa fórmula ela vai ter 2 tipos para a gente calcular. A fórmula 2, que é essa, e a fórmula 4, que eu vou explicar depois. Nessa fórmula, desse jeito, para calcular a sensibilidade ao fluxo luminoso, a gente vai utilizar o E e o S. O E, ele é a sensibilidade da iluminação, que é dado em miliamperes por lux. E o S, ele vai ser a superfície iluminada em centímetros quadrados. Pode passar. Na fórmula 3, a gente vai ter a sensibilidade à iluminação. Bom, como o E, na fórmula 2, né, a gente utiliza o E, a gente tem como calcular ele também por fora, né? Já se a gente não tiver ele, a gente pode calcular de acordo que, no caso, ele vai ser o resultado entre a divisão da corrente de coletor sobre, né, a intensidade da iluminação. Bom, a corrente de coletor é dada em miliamperes e a intensidade não tem unidade medida. Aí, o E, ele vai ser dado em miliamperes por lux. Pode passar. E a última fórmula, como eu já havia dito, né, ela é a mesma da fórmula 2, só que de um jeito diferente. Por exemplo, se você não tiver o E e nem o S, né, que é a superfície iluminada, a gente pode calcular de outra forma, que é através da corrente de coletor sobre o φ, né? A corrente de coletor é dada em miliamperes e o φ é dado no fluxo luminoso, que é em lumens. Então, é basicamente isso. Essas são as nossas referências e é isso.